A Suécia é um país nórdico com quase 500 mil quilômetros quadrados e 10 milhões de habitantes, sendo uma das poucas monarquias ainda em vigor no mundo. Esse país também é listado como um dos mais frios do mundo, o que gera inúmeros problemas para o povo, mais doenças, menos plantações, menos animais e o pior de tudo, o pênis encolhe. Mas o povo não ia simplesmente se deitar e esperar congelar até morrer, então a busca por recursos gerou um dos povos mais violentos e cruéis do mundo, os vikings. Um grupo de homens que subiam em barcos e navegavam matando e saqueando tudo o que viam pela frente. Mas isso tudo foi há 1000 anos atrás. Hoje a Suécia é tão diferente que é até difícil de imaginar que um dia esse país já foi pobre e violento, estando sempre presente na lista de países mais seguros e ricos do mundo. Porém, mesmo hoje, esse país ainda não está 100% livre de crimes, como qualquer lugar do mundo, e ainda tem seus casos isolados, e é hoje o que vamos falar. O caso Katrine da Costa, a vergonha sueca. Katrine Beatrice Bäckström nasceu no dia 19 de junho de 1956, na cidade de Lucea, no extremo norte da Suécia, quase na fronteira da Finlândia. Porém, lá pelos seus 6 anos, ela se muda com a mãe e com a irmã para o bairro de Traneberg, em Estocolmo. Algumas pessoas que viveram com Katrine na infância a descrevem como uma criança animada e curiosa. Porém, infelizmente, já na adolescência, ela começou a beber e a usar drogas, como sempre, começando com as mais leves, como maconha. Mas, com a forte disseminação da heroína nos anos 90, não demorou para Katrine começar a se picar também. A vida dela tomou um rumo difícil. O vício em drogas fez com que Katrine ficasse sem moradia estável a partir do início dos anos 80. Trabalhou como prostituta nas ruas de Estocolmo, principalmente na área de Malmskina Desgatan, um ponto conhecido de comércio do sexo na cidade. Em 1975, com 19 anos, Katrine tem seu primeiro filho. Não há registros do nome, do sexo, do pai e nem do paradeiro dele, já que o Estado ficou com a guarda por motivos óbvios. Em 1979, ela queria começar uma vida nova, longe dos velhos hábitos e dos velhos ambientes. Por isso, ela se muda para Coimbra, em Portugal, onde morou por 5 anos. Em 1981, ela tem seu segundo filho, com o português chamado J. da Costa, e muitos especulam que provavelmente se chamava João ou José da Costa. Assim como o primeiro filho, esse não temos nada de informações a respeito. Um ano depois, em 1982, ele se casa com Katrine e começa a chamar Katrine Beatrice Bäckström da Costa. Porém, em 1984, eles se divorciam e Katrine volta para a Suécia, mas segue usando o nome de casada. Seu filho novamente tem a guarda retirada dela, pelos mesmos motivos. Sim, ela voltou a viver a mesma vida. O desaparecimento. No início de junho de 1984, Katrine desapareceu misteriosamente durante o feriado de Pentecostes, por volta do dia 10 de junho, ou logo depois. Não houve um registro oficial de quando ou onde ela foi vista pela última vez viva, mas algumas testemunhas relatam encontros com ela na região central de Estocolmo nesses dias. A parte central dos casos começou em 18 de julho de 1984, quando um homem que passeava com seu cachorro encontrou 2 sacolas plásticas pretas contendo um torso e pernas humanas debaixo de um viaduto em Solna, ao norte de Estocolmo. Pouco depois, em 7 de agosto de 1984, mais partes do corpo, incluindo mãos e braços, foram achadas em um local não muito distante. O corpo estava severamente desmembrado e partes essenciais do corpo, como cabeça, órgãos internos, genitália e um seio, nunca foram recuperados. Isso tornou impossível estabelecer a causa exata da morte, apenas por análise forense. Apesar disso, a identificação foi confirmada por impressões digitais encontradas no material recuperado. As autoridades ligaram o caso a um forense e a um clínico geral, 2 médicos que se conheciam superficialmente e que, segundo algumas testemunhas e evidências circunstanciais, poderiam estar envolvidos. Uma das peças controversas da investigação foi a alegação de que uma criança muito pequena, filha de um dos suspeitos, teria testemunhado o crime. A mãe dessa criança afirmou que a menina falara sobre ter visto um desmembramento, e isso foi usado em parte dos processos que se seguiam, mas posteriormente foi desconsiderado por uma criança da cidade não conseguir ter memórias claras sobre esse tipo de coisa, e provavelmente a mãe estava armando contra o ex-marido. Em 1984, os 2 homens, o médico legista Ted Harmon e o clínico geral Thomas Alegen, foram presos e levados a julgamento no início de 1988. A primeira tentativa de julgamento
julgamento terminou em nulidade processual, depois que juízes e leigos concederam entrevistas a um jornal sobre a forma como estavam decidindo o caso, comprometendo a imparcialidade no tribunal. No segundo julgamento, o tribunal se encarregou à Junta Nacional de Saúde e Bem-Estar para avaliar as circunstâncias do caso e determinar se Catherine havia realmente sido assassinada. A conclusão foi de que não era possível provar que ela tivesse morrido em circunstâncias suspeitas, pois a causa da morte não podia ser estabelecida, porque faltavam os órgãos vitais e a cabeça. Em 1989, Thomas e Titi foram absolvidos por acusação de homicídios, mas considerados culpados pelo desmembramento, uma atividade relativamente comum entre médicos naquela época, onde eles desmembravam cadáveres para estudar ou treinar. E como pena, em 1989, eles tiveram suas licenças médicas cassadas. Eles até tentaram reverter a decisão e ainda por cima processar o Estado por danos morais, mas não conseguiram. Além dos dois médicos que foram julgados, a investigação também considerou outros suspeitos. Dois deles ganharam bastante atenção por causa de seus passados e comportamentos. Um deles era Stanisław Gonerka, um açougueiro polonês que vivia em Estocolmo. Eu não achei fotos dele, mas eu imagino que ele seja mais ou menos assim. Depois que os restos de Catherine foram descobertos em 1984, a polícia recebeu uma dica sobre Gonerka. Ele não tinha um álibi para o período em que o corpo pode ter sido desmembrado. Havia relatos de que ele frequentava a área onde Catherine trabalhava e como açougueiro teria habilidade e o costume de desmembramento. Além do seu histórico criminal e mental não o ajudar em nada, Gonerka ficou 10 anos em um manicômio por matar e esquartejar sua mulher, de forma muito semelhante ao caso Catherine. Mesmo assim, ele não foi preso e morreu de causas naturais em 1987 sem enfrentar um tribunal. O outro era Carl Vinoff Reinhold Olausson, um criador de animais e grande frequentador de Mausning, aquele bairro lá das putas, com passagens na polícia por ter matado afogado 3 cavalos para pegar o dinheiro do seguro, que o fez ficar conhecido por toda a Suécia como o assassino de cavalo. Mas logo a polícia também descartou ele, por ele não ter histórico de violência contra humanos. O desaparecimento e assassinato de Catherine permanece oficialmente sem solução. O caso tornou um dos mais vergonhosos da Suécia, por envolver membros da classe médica, pela brutalidade do crime e pelas falhas processuais, e por até hoje continuar sem solução. Ele oficialmente prescreveu em 2009, mas desde os anos 90 o caso já não era aberto. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e deixar nos comentários críticas e sugestões. E deixem nos comentários quem vocês acham que matou Catherine. Esse foi o vídeo e muito obrigado.